se a gente olhar no que determina a saúde ou a doença das pessoas, ou o que faz que a gente seja mais doente ou menos doente, muitas vezes essa atuação do médico não é o mais importante, né? Porque aí a gente tem que pensar um pouco, né, no que é saúde, né? Se nós vamos trabalhar na saúde pública, é importante a gente pensar no que é saúde. Se eu distribuir para vocês um papel e falar, escrevam o que para vocês é saúde, provavelmente a maior parte de vocês vai escrever aquela definição da Organização Mundial de Saúde. Saúde é o bem-estar físico, psíquico e social e não apenas a ausência de doença, correto? Aí, ou pode até escrever uma definição até um pouquinho mais moderninha. Saúde é o bem-estar físico, psíquico, social e ambiental e não apenas a ausência de doença. Mas vejam, se vocês imaginar uma população que está cada vez mais envelhecendo, né? E essa é a projeção do número de pessoas com 80 anos ou mais no Brasil em 80, 90, 2000, 2005, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050. Aqui estão vocês, né? Vocês vão querer estar vivos lá, né? Então, nós aqui vamos ter quanto? Nós vamos estar aqui, fazendo 100 anos, né? O número de idosos está aumentando muito. E isso é muito bom que aconteça. Agora, vocês conhecem alguém com mais de 80 anos que não tem nenhuma doença? Então, essa definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, ela é completamente furada, porque ela não se adequa às pessoas mais idosas. Porque ninguém tem ausência de doença, então é impossível uma pessoa de 90 anos ter saúde. Então, talvez a gente tenha que ampliar a definição de saúde para você considerar que não é importante principalmente a ausência de doenças, mas que é importante, outras coisas são importantes, que são a qualidade de vida, a independência, a autonomia, a capacidade de interagir com as pessoas, a capacidade de viver em sociedade, inclusive a sua possibilidade de interferir na mudança e no avanço da sociedade. Existem muitos idosos que têm hipertensão, diabetes, colesterol alto, osteoartrose, um monte de coisas. Essas doenças estão perfeitamente controladas e essas pessoas têm muita qualidade de vida. Na minha opinião, elas têm muita saúde. Então, qualidade de vida é uma coisa importante. Essa foto eu tirei em Trancoso, na Bahia, né? Não sei se os idosos aqui em São Paulo estão tão felizes como esses 3 idosos lá em Trancoso, né? Mas é um pouco para representar isso. Eu trabalhei durante esse ano no Ministério da Saúde, que é uma instituição ligada ao governo federal, que tem esse logo, né? Vocês lerem que está escrito embaixo desse Brasil, está escrito: país rico é país sem pobreza, né? Existe um projeto nacional que eu acho que não é um projeto de um governo, devia ser um projeto de toda a sociedade, devia ser um projeto de todo o país, que é a erradicação da pobreza no Brasil. E o acesso à saúde é um dos aspectos mais importantes da conquista da cidadania e da erradicação da pobreza. Então, trabalhar na área da saúde, trabalhar na área da saúde coletiva, é estar dentro de um dos objetivos principais do nosso país, né? Vocês viram no jornal, né? Claro que isso daí tem um pouco
pela cotação do dólar em relação ao real, etc. Mas o Brasil, o produto interno bruto do Brasil, ele ultrapassou um pouquinho, por incrível que pareça, o da Inglaterra. O Brasil, quer dizer, se a conta for feita esse mês, o Brasil é a 6ª economia do mundo, né? E ele brevemente vai ser a 5ª. Ele vai passar a França. Ele vai ficar só atrás dos Estados Unidos, da China, do Japão e da Alemanha. Só que como que um país que está virando uma potência econômica mundial continua a ser um país que ganha alguns títulos mundiais de desigualdade social, né? Então, por isso que essa questão, na minha opinião, é uma questão central para a nossa sociedade. O Brasil ser uma potência econômica, mas todos os cidadãos brasileiros se beneficiarem desse crescimento do país. Quer dizer, que a democracia